Caros amigos do canal Via Romana, eu sou o professor Rafael Queiroz, saudações. Nós estamos iniciando com esse vídeo nosso curso de filosofia cristã. Vamos explicar para vocês o porquê desse curso e qual a característica dele. É um curso gratuito, mas eu peço aos senhores que, se puderem, nos ajudem. Deixaremos aí o nosso Pix para que os amigos façam, se puderem, a contribuição com o canal. Essas contribuições, elas são usadas para catapultar o conteúdo que nós lançamos aqui. Há alguns amigos que já fazem essa contribuição, uma pequena contribuição, uma contribuição humilde, mas de muito valor. E não importa o valor que você puder doar. Professor, eu só posso doar R$1. Doe, eu serei grato a você por isso. Tá? O importante é que nós unamos esforços para propagar o trabalho aqui do canal. E esse canal, ele tem um viés católico, um viés também de análise política, calcada numa visão nacional, numa visão alternativa. Mas, sobremaneira, é um canal de raiz católica que tem por objetivo não apenas tratar de assuntos religiosos. Porque quando a gente fala de catolicismo, as pessoas acham que se trata só de religião. O catolicismo não é apenas uma religião, ele é um sistema completo. É uma religião, é uma cultura, é uma filosofia. O catolicismo, ele também tem uma tradição política, uma tradição de pensamento social. Então é algo completo, né? Algo completo. E esse curso aqui, ele na verdade é uma tentativa de transpor aqui para o online uma coisa que começou fisicamente, começou presencialmente. Anos atrás, na paróquia em que nós frequentamos, começamos eu, um amigo chamado Adriano, outro chamado Vinícius, outro chamado Joberson, Francisco e alguns outros colegas, né? Um curso sobre os padres da igreja, um curso de patrística, em que nós nos reuníamos para estudar patrística. E na realidade esse curso ele foi uma tentativa de bem sucedida, aliás, de impedir que certos elementos que queriam fazer uma penetração do COF, né, do curso online de filosofia do Olavo de Carvalho na paróquia, tivessem sucesso. Então, nós montamos esse curso, trouxemos para junto de nós essas pessoas que tinham interesse intelectual, né, em estudar, para estudar com os padres da igreja, né, e não com o Olavo de Carvalho. Estudar filosofia com os padres da igreja. Então aqui, esse curso ele vai ter o mesmo objetivo, tá bom? A gente vai realizar aqui aulas sobre o pensamento dos padres da igreja, né? A nossa abordagem vai ser uma abordagem mais histórica, porque você pode abordar a filosofia de forma temática, de forma problemática, de forma autoral ou de forma histórica. Eu, até pela minha formação como historiador, eu também tenho habilitação, sou licenciado também em filosofia. Eu, quando leciono filosofia, eu gosto de fazer isso de forma histórica, ou seja, usando como abordagem a história da filosofia, olhando os autores no seu tempo, né, cronologicamente. Então vai ser dessa forma que nós vamos fazer esse curso aqui. Vamos abordar os diferentes autores do pensamento cristão patrístico e escolástico, né, ao longo do tempo, à medida que eles foram aparecendo, né, à medida que eles foram desenvolvendo as suas propostas teóricas, as suas doutrinas, etc. Tá? Então, vamos dizer assim, é um curso de História da Filosofia Cristã, melhor dizendo. Tá? E a gente vai aqui
fazendo essas aulas e não temos um limite, a gente não sabe quando a gente vai parar. Isso aqui a gente está começando, mas não sabe quando parar, tá? Porque são muitos autores a serem abordados, muitos assuntos a serem levantados. É um curso aí que vai durar muito tempo, se Deus permitir. Pois bem, pessoal, nessa primeira aula de hoje, nós vamos fazer uma introdução à filosofia, mas a filosofia em termos católicos, a partir de uma lição deixada por Clemente de Alexandria, tá? E é fundamental lembrar aqui de alguns pontos levantados por Clemente de Alexandria, que foi um padre da igreja, porque isso aqui é uma vacina para esses delírios filosóficos de Olavo de Carvalho e dos seus seguidores, né, do seu séquito, dos seus alunos, que infelizmente continuam aí propagando as ideias do velho, mesmo ele tendo morrido, né? A pessoa morre, mas a semente do mal que ela deixou não desaparece. Então também uma das razões pelas quais nós vamos começar esse curso aqui é esta, tá? Este curso, ele vai, na medida do possível, as aulas que nós formos dando, vai trazer aqui, junto com a videoaula, um material escrito. E no caso da aula de hoje, nós vamos deixar aqui para vocês o link, né, do artigo que nós vamos analisar aqui com vocês, que está lá no nosso blog Catolicidade. O título do artigo é exatamente esse aí que eu citei para vocês: Filosofia em termos católicos, uma lição de Clemente de Alexandria. Então, esse artigo ele foi escrito na época que nós iniciamos esse curso na nossa paróquia, tá? Lá em 2014, já tem bastante tempo. Tem praticamente 9 anos, né? Quase 9 anos. Então vamos lá, pessoal. Eu começo dizendo assim: o senhor Olavo de Carvalho, dito filósofo católico, no seu curso de filosofia, se distancia radicalmente do que diz Clemente de Alexandria, padre da igreja, sobre a filosofia. Ele nos ensina como um católico deve exercitar a atividade filosófica e com que critérios. Então, fundamental essa aula aqui introdutória, para a gente entender como que um católico encara a filosofia, qual é o lugar que a filosofia ocupa, né, na cabeça de um católico, no bojo, né, do catolicismo, e quais critérios, né, utilizar no exercício, né, filosófico, desde um ponto de vista católico, tá? Porque o católico que filosofa, ele tem que filosofar dentro de certas bases. Ele não é livre, né, para desviar o seu pensamento para aqui, para ali, para pensar dessa ou daquela maneira. Ele tem de raciocinar em cima de certas balizas que são obrigatórias para quem tem fé católica, tá? Coisa que o Olavo de Carvalho não fazia, tá? Então, a obra de onde nós extraímos essas conclusões de Clemente de Alexandria é chamada Estrómates, tá? O tema dessa obra é basicamente o seguinte, né? Fazer as pessoas perceberem que a filosofia é em si uma boa coisa, pois foi querida por Deus, tá? E qual é o contexto dessa obra? Bom, o contexto é a igreja de Alexandria, onde Clemente viveu, tá? Onde Clemente exerceu o seu ministério, tá bom? No século II depois de Cristo, ou seja, anos de 100 e pouco depois de Cristo. Essa igreja de Alexandria, né, ela era formada basicamente por homens simples, mas ela tinha também muitos sábios, porque Alexandria era uma cidade que, vamos dizer assim, era uma capital cultural da antiguidade, tá? Foi fundada, né, por Alexandre o Grande, ali no delta do rio Nilo, no Egito. Então era uma cidade que atraía pessoas de diversas regiões do mundo, era uma cidade cosmopolita e que tinha muitas escolas filosóficas, tá? Naquela época, né, na igreja alexandrina, você tinha muitos convertidos ao cristianismo que conheciam filosofia,
conheceu filosofia grega em alto nível, né? Mas tinham muitos homens simples que, no início do cristianismo, eram a maioria. O cristianismo era uma religião de escravos, de gente pobre. Então, para essas pessoas simples, que não eram eruditas, a filosofia parecia uma coisa perigosa, principalmente porque estávamos aí, na época, vivendo o auge do gnosticismo. Tá? E os gnósticos, eles enveredavam por teses rocambolescas, esdrúxulas, né, fantasiosas. Então havia um grande temor por parte desses cristãos mais simples de que, ao adentrar a seara da filosofia, as pessoas pudessem se encaminhar para o gnosticismo. Tá bom? Então esses cristãos, alguns deles inclusive, chegavam ao ponto de rechaçar completamente qualquer tipo de contato da religião com a filosofia. Eles queriam uma religião nua, né? Inclusive sem teologia, né? Porque a teologia ela nasce, não sei se os senhores sabem, das reflexões de Orígenes, que viveu também ali em Alexandria. Foi Orígenes quem transformou a teologia numa disciplina científica sistemática, baseando-se em conceitos filosóficos. Então, inclusive, muitos desses cristãos mais simples queriam uma religião, inclusive sem teologia, uma religião completamente irracional, sem nenhum tipo de especulação, sem nenhum tipo de análise, sem nenhum tipo de abordagem racional, tá? Então, Clemente, ele vai numa linha diferente. Ele vai dizer o seguinte: não, olha, a filosofia ela é importante, sim, e ele vai elencar os motivos pelos quais era fundamental, era necessário ter a filosofia como um instrumento dentro da religião. Então vamos aqui abordar rapidamente com vocês o conteúdo dessa obra. Bom, Clemente ele começa dizendo que Deus, no Antigo Testamento, fala de homens que foram cheios do espírito de sabedoria. Está lá em Êxodo 28, 3. Sendo esse sentido da sabedoria um dom de Deus, não se pode admitir que a filosofia, que é sua obra, que é decorrente, né, da sabedoria, seja uma coisa ruim, condenável aos olhos de Deus. Então ele parte de um princípio que já desde o comecinho deixa claro que aquela posição radical dos que queriam uma religião sem nenhum nível de especulação era errada. Alguns objetavam, né, que a filosofia tinha se tornado algo dispensável desde que Deus substituiu-a pela fé. Também tinha essa posição, né? Olha, a filosofia era importante até antes da vinda do Verbo de Deus, né? Com a vinda de Cristo não precisa mais de filosofia, nós já temos a verdade, né, em nossa mão. Os filósofos eles buscavam a verdade, né? A filosofia é o amor, a verdade, o amor à sabedoria, mas agora a verdade já nos visitou, não precisamos mais de filosofia. É realmente um argumento muito forte. E Clemente buscou responder a isso, mostrando que essas pessoas não compreendiam exatamente o papel da filosofia na história. Tá? Então ele diz o seguinte, né, que antes de Cristo havia a lei judaica, desejada por Deus. Por outro lado, havia os gregos sem fé, nem lei, mas não sem recursos, pois tinham a luz da razão natural que não só os julgava, como diz São Paulo, mas os preparava para receber o cristianismo, como se pode ver lendo Platão. Deus não falava diretamente aos filósofos como fazia com os profetas, ao lhes dar uma revelação, mas guiava-os indiretamente pela razão, que é uma luz divina. Se Deus quis a razão, foi porque ela serve para alguma coisa. Todo o curso do saber humano são dois rios, segundo Clemente: a lei judaica e a filosofia grega, dos quais o cristianismo jorraria como uma nova fonte. Clemente diz que há dois antigos testamentos e um novo: a lei dos judeus e a filosofia dos gregos. A lei, a filosofia e fé aos cristãos. Antes de Cristo, a filosofia servia aos gregos para a sua justificação. Agora continua servindo para prepará-los à fé
e quando a obtiverem, para defendê-la e aprofundá-la. Muito importante isso aqui que ele fala. Quer dizer, quando já tiverem a fé, quando já tiverem o conhecimento do verbo, a filosofia, ela perde a razão, ela perde a sua função? Não, ela continua tendo. Por quê? É preciso defender a religião com os instrumentos da razão, né? Daí a teologia, né? Notemos que ela só pode ser útil contanto que se mantivesse no seu devido lugar. Veja bem o que Clemente diz. A filosofia, ela é útil dentro da religião se ela estiver no seu devido lugar. E qual é o devido lugar? A Escritura diz para nos guardarmos da mulher estranha, Provérbios 7,5, e fazermos uso das ciências profanas sem nelas nos determos. Elas preparam, segundo diz Clemente, com efeito para receber a palavra de Deus, e contém o que, em tempos diferentes, foi dado a cada geração em seu interesse. Mas aconteceu que alguns, inebriados pela beberagem das servas, negligenciaram sua ama, que é a filosofia. Alguns dentre eles envelheceram no estudo da música, outros no da geometria, outros ainda no da gramática, muitos no da retórica. Ora, do mesmo modo que as artes liberais servem à filosofia, que é sua ama, a própria filosofia tem por finalidade preparar a sabedoria. A sabedoria é a senhora da filosofia, como a filosofia é das disciplinas que a precedem. Então, vamos esboçar aqui, né, nesse trecho do Strómates, aquela fórmula conhecida na Idade Média, chamada de filosofia ancilla theologiae, ou seja, a filosofia é o instrumento da teologia. A função da filosofia, a partir da encarnação do verbo, é ser um instrumento da teologia, da revelação, da fé. Ela serve para defender, para promover a fé. Aí eu pergunto aos senhores, né, o Olavo de Carvalho fazia isso? No outro dia eu vi um vídeo de um sujeito chamado Francisco Tourinho, que é calvinista, né, ele é adepto aí da igreja presbiteriana, dizendo que ele chegou a conhecer o Olavo de Carvalho anos atrás e que chegou a se interessar em fazer o COF, mas ele não conseguiu fazer a inscrição e que ele vê que hoje isso foi uma providência de Deus, porque se ele tivesse feito a inscrição ele teria virado católico romano, porque segundo ele, na visão dele, né, quem faz o COF vira católico romano. Bom, teve gente que fez o COF e virou católico, teve gente que era protestante, começou o COF e continua protestante. É o caso da Ana Campanholo, que é deputada, seguidora, fanática do Olavo de Carvalho. Entre outros, poderia citar outros nomes aqui de protestantes que seguem o Olavo de Carvalho, né? Então, essa história de que quem era aluno do COF se convertia ao catolicismo, isso é uma bobagem, né? Até porque o Olavo de Carvalho considerava, quem conhece a obra dele sabe o que eu vou falar, que no curso, né, da análise filosófica, no curso do raciocínio filosófico, você poderia cometer heresias. Ele diz isso de forma explícita. Olha, nunca que um filósofo cristão, um filósofo católico, né, propriamente dito, diria uma coisa dessa, porque o filósofo católico diz o quê? Que a filosofia tem que ser feita dentro das bases da revelação. Você não pode sequer, né, imaginar, né, que uma heresia possa ser considerada, ainda que em hipótese, né, porque ela contradiz a revelação. Por definição, é isso que é uma heresia, é uma doutrina que contradiz a revelação, né? Enfim, Clemente vai usar uma imagem bíblica muito interessante, que é a seguinte: Sara, esposa de Abraão, era estéril. Como não concebia, permitiu que ele tomasse sua escrava egípcia Agar, na esperança de que ele tivesse uma posteridade. A sabedoria, Sara, que coabitava com o fiel Abraão, era, portanto, estéril nessa primeira geração. E ele queria que o fiel que ele tinha de criar, né, se unisse. E ele queria que o fiel que tinha de progredir se unisse primeiro à ciência do mundo, pois é o mundo que o Egito significa alegoricamente, para gerar dela Isaque, pela vontade da divina providência. Aquele que se instruiu primeiro nas ciências pode se levar até a sabedoria, que as domina, e de onde nasce a raça de Israel. Abraão passou das verdades mais elevadas
a fé e a justiça que são de Deus. Abraão diz a Sara: eis aí tua serva, faz com ela o que quiseres, pois ele só retém da filosofia do mundo o que ela tem de útil. Então, o que Clemente está dizendo aqui é o seguinte, que existe uma escada, né? Em primeiro lugar, as ciências do mundo, né? As ciências do mundo físico, né? A biologia, a física, a química, a astronomia, a matemática, etc. Depois a filosofia, né? Como rainha dessas ciências, porque ela abrange essas ciências e leva-nos além, né? Para o plano ontológico, metafísico, que as ciências do mundo não conseguem alcançar. E além, né, da filosofia, da metafísica, da ontologia, você tem a revelação, você tem a teologia, né, cujo objeto é Deus, criador de todas as coisas, né, inclusive da sabedoria, que é a fonte da filosofia. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, Abraão, para chegar à fé e à justiça de Deus, ele teve que passar primeiro pelo conhecimento das coisas do mundo, né? Depois, com esse conhecimento, ele elevou-se até a filosofia, né? A sabedoria, aquilo que é alcançável pela razão humana, né? E aí, quando a sua razão estava preparada, aí ele recebeu a fé. Então, uma coisa também muito importante, que a filosofia é importante, né? Pois ela prepara a razão para receber a fé. Uma razão deformada, mal formada, ela não está pronta para receber a fé divina, a revelação divina. Você imagina uma pessoa que, como tem hoje por aí, né, que professa a ideia de que tudo é relativo, não existe nada de absoluto. Bom, a fé fala que Deus é absoluto, a fé diz que existe uma lei divina que é absoluta. Bom, se essa pessoa parte do princípio de que nada é absoluto, né, tudo é relativo, né, obviamente ela não vai aderir à fé, porque ela vai conceber que a fé ela está indo na contramão daquilo que seria a estrutura da realidade, né? Então, uma razão bem formada, indicando que, olha, as coisas têm uma verdade, as coisas têm uma essência, têm certos princípios, não são relativos, né? Nós não podemos dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto, né? Existem coisas certas, existem coisas que nós podemos dizer que com absoluta certeza que são assim e não de outro modo. Então, só uma razão bem formada é capaz de conceber isso. Então, por isso a filosofia é importante, porque ela auxilia, né, a razão humana a receber a fé. Porque certos conhecimentos relativos à fé dependem da razão, dependem de uma metafísica, né, para ser mais preciso. A gente vai depois destrinchar isso melhor. Aqui hoje é só uma introdução. Então, continuando o que Clemente nos diz, ele indica o seguinte, né, que a filosofia ela consiste na busca da verdade e no estudo da natureza. O Senhor disse, o Senhor Deus, eu sou a verdade. A ciência que precede esse repouso na verdade, que é a ciência de Cristo, exercita o pensamento, desperta a inteligência e aguça o espírito para se instruir na suprema verdade. Né? Inclusive, por que os padres, né, estudam filosofia? O motivo, elencado lá no direito canônico, é exatamente esse, né? É tornar a inteligência mais arguta, mais sagaz, para que ela possa também se instruir melhor, se aprofundar mais na verdade divina. A filosofia, ela exercita a razão, né? Então, ela, como dissemos, ela é um método preparatório para o aprofundamento nas coisas da fé. Tá? A filosofia é, para a fé, um auxiliar e uma preparação, como dissemos. A fé e a filosofia têm raiz comum. O homem tem a faculdade de conhecer, que em grego significa phronesis, e quando ele pode conhecer os primeiros princípios, ela é noesis, ou seja, pensamento. Tá? Quando ele desenvolve esse pensamento em raciocínios, é gnose, é ciência. Quando ela se aplica aos problemas da ação e da arte, é tecné. Tá? E quando ela se abre à piedade, crê no verbo
e nos dirige para a prática dos mandamentos, né, é aquela sabedoria, né, que vai nos dirigir para a revelação, tá? A sabedoria, ela é una, então isso também é importante de notar. Filosofia é uma coisa, sabedoria é outra. A sabedoria é una, a filosofia tem várias escolas de filosofia, tá? A filosofia propriamente dita, né, significa amor à sabedoria, uma busca da sabedoria. Não é a sabedoria, é a busca dela. Então é importante perceber que a sabedoria é que vai colocar ordem na filosofia. E a partir dessa sabedoria, que é o verbo encarnado, né, que nós vamos poder colocar ordem na filosofia, ou seja, que nós vamos poder separar o que nos filósofos é verdadeiro e aquilo que é falso. Clemente de Alexandria diz o seguinte, né? Como as bacantes despedaçaram o corpo de Penteu, é uma história da mitologia grega, né? Uma lenda, uma mitologia, né, entre os gregos, né, de que Penteu teve o seu corpo despedaçado pelas bacantes e tal. Assim, as seitas filosóficas quebraram a unidade natural da verdade, a unidade natural da sabedoria. Cada uma guarda apenas um pedaço dela e se gaba de possuí-la inteira. Assim, impõe-se, antes de mais nada, um trabalho de eliminação. Há certa filosofia que o cristianismo não poderia assimilar, pois é inteiramente falsa. Por exemplo, os textos de São Paulo sobre as loucuras dos sábios deste mundo podem ser canalizados para Epicuro e seu hedonismo. Porque Epicuro colocava a felicidade do homem nos prazeres. O termo filosofia não designa nenhuma doutrina particular, nem de Platão ou Aristóteles, mas antes aquele ensinamento de justiça e piedade com o qual concordam, por sinal, escolas bem diferentes. A fé cristã é um princípio de seleção que só permite reter de cada doutrina o que ela contém de verdadeiro e útil. Por que a fé cristã é o princípio de seleção? Porque a fé cristã é a sabedoria por excelência. É a sabedoria que vem de Deus, revelada por Deus. Obviamente que o homem, com a sua razão, pode alcançar uma sabedoria por si, né, que foi a que Platão, Sócrates alcançaram, Aristóteles também, né, mas ela tem certos limites, porque ela não penetra no fundo da natureza divina, né, que é a fonte de toda a sabedoria. Deus é a sabedoria máxima, é a sabedoria suprema, né? Então a fé cristã é um princípio de seleção. Os dois mestres por excelência, segundo Clemente de Alexandria, serão Pitágoras, homem iluminado por Deus, e Platão, cuja filosofia se volta toda para a piedade, para o culto a Deus, né? A honra devida a Deus. Piedade é isso, né? É honrar devidamente o ser divino. A fé é a senhora da filosofia, como a filosofia das artes liberais. Então, essa é a lição que nos deixa Clemente de Alexandria, e o que podemos reter daí é que a filosofia, a partir do momento em que se dá a encarnação do Verbo, ela deve estar a serviço da promoção da fé, fortalecimento, da defesa da fé. E é o que nós buscaremos aqui nesse curso, trazer o subsídio dos padres da igreja para fortalecermos a fé, para defendermos melhor a fé, para compreendermos melhor a fé também, tá bom? Então, nós ficamos por aqui, pessoal. Agradeço a vocês o apoio e até a próxima. Um abraço, fiquem com Deus.